Exemplo. Então a gente quer calcular a integral de linha do campo x dx mais y dy, né? É o campo com coordenadas x, y. Bom, como que a gente faz esse cálculo, pessoal? Bom, a gente então vamos calcular sobre a curva gama e temos 4 curvas aqui para a gente calcular esse valor. O primeiro é o segmento que liga o ponto 0, 0 ou 1. O segundo é uma parábola, y igual a x quadrado. O terceiro é a curva abaixo. Curva abaixo que eu quero dizer é essa curva aqui, ó. É a reta que liga, é o segmento de reta que liga o 0, 0 a 1, 0. E depois ela liga o 1, 0 no 1, 1. Tá? Então é esses dois aqui, ó. Esses dois lados de um quadrado, né? É esse, a curva pega de 0 a 1 no x, depois de 0 a 1 no y. É isso que a curva faz, essa curva do item 3i. Então ela é duas partes, né? Ela tem uma parte que eu chamei aqui de gama 3i1 e gama 3i2. Então são duas partes da gama 3i, né? Porque como a gente está trabalhando com curvas suaves por partes, então essa curva aqui ela é suave por parte e não tem problema nenhum. No item i a gente tem um segmento de reta que liga 0, 0 a 1, 1. Então esse aqui é o gama i. E no item 2i a gente tem uma parábola que liga o 0, 0 no 1, 1, né? A parábola y igual a x quadrado, que a gente chamou aqui de gama 2i. E o item 4 a gente tem uma circunferência, né? Centrada na origem e de raio 1. Então eu não desenhei aqui porque ela faz aqui o sentido contrário, não tem muita relação com essas três curvas. Bom, essas três curvas têm um ponto em comum, têm uma coisa em comum. Qual é elas? O ponto inicial delas e o ponto final delas é o mesmo. Então, se o nosso campo for um campo gradiente, o que a gente sabe? Que o valor da integral independe da curva. Então, vai depender apenas dos valores da função nos extremos, né? Então, qual função será? Que função de duas variáveis, f de x e y, a gente tem de tal forma que a derivada da f com relação a x é igual a x e a derivada da f com relação a y é y. Que função será que a gente tem, né? Vamos pensar. Se a derivada da f com relação a x é x, significa que a gente obtém alguma coisa da forma x quadrado sobre 2, né? Que é a primitiva, né? Se eu derivar x quadrado sobre 2, em relação a x a gente tem x. E do y, a mesma ideia, a gente teria y quadrado sobre 2. Então, se eu pegar a função f de x igual a x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 2, isso aqui vai ficar, então, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Né? Então, essa funçãozinha aqui, o gradiente dela dá exatamente x, y, que é o quê? Que é exatamente as coordenadas da minha função. Então, note que o campo f, né, de xy, que é igual a xy, né, xi e yj, isso aqui é exatamente o gradiente de f em xy. Onde quem é essa f? Essa f é a função que a gente obteve ali. Onde f de xy é exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Então essa é a nossa função f. Né? Então existe então essa função de tal forma que o nosso campo é visto como o campo gradiente, né, dessa funçãozinha f. Então, ou seja, esse f é um campo gradiente. Se ele é um campo gradiente, então quer dizer que a integral independe do caminho, né? Então, portanto, a integral, né, de x dx mais y dy sobre gama, com gama em i, 2i e 3i, né? I, 2i e 3i, que são os três casos, são iguais. São iguais a quanto? Né? São iguais ao valor da função f no ponto final, que é o 1, 1,
menos o valor da função f no ponto inicial, que é 0, 0. Então, no 1 vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre 2, né? Menos o valor dela no 0 vai dar 0. Então, é só esse valor. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. 2 sobre 2, 1. Então, 1 é o valor dessas integrais aqui. Então, olha só como que a gente nem precisou calcular, né? Uma vez que a gente sabe que é um vetor gradiente, a gente sabe pela primeira proposição dessa aula que a integral independe do caminho. Se ela independe do caminho, então ela vai ser dada exatamente por essa diferença aqui. Ok? Muito bem. Então, isso a gente já sabe para os 3 itens aqui, né? Agora, para gama em 4i, o que vai acontecer? A gente tem uma circunferência. Se eu tenho uma circunferência e a minha integral é uma integral que independe do caminho, e se eu tenho um círculo, que é uma curva fechada, né? Porque olha só, isso aqui é exatamente o círculo, né? O t vai de 0 a 2π, então vai fazer uma curva fechada. Então, para gama em i, temos que a integral de linha de x dx mais y dy é igual a 0. Já que acontece o quê? Já que a curva gama é fechada, né? A curva gama é fechada e a integral independe do caminho, né? Então a gente sabe que ela independe do caminho e, consequentemente, então ela é 0 para qualquer curva fechada.